Pronto, Michel, se faz favor de começar a sua Ah, apresentação. Muito obrigado. Tenho muito gosto em saudar todos os presentes, as e os presentes, e tenho um texto, talvez, que vou tentar reduzir. A primeira parte está escrita, a segunda parte não. Este texto, olha, tenho que dizer que tenho um problema de elocução, porque a minha placa dentária está a bailar na minha boca. E já desde há 4 meses, estou à espera dos implantes daqui a 8 ou 15 dias. Uhum. Este texto consiste na apresentação do capítulo do tomo 9 das obras de teatro de Chardin, Ciência e Cristo. Nota-se que o capítulo tem o mesmo título que o próprio livro, embora se acrescente já a orientação geral pela adição análise e síntese. Começarei por condensar o raciocínio do autor, ficando o mais possível perto do próprio texto. A segunda parte, mais breve, algumas considerações conclusivas, de análise, não vou dizer crítica, mas ver o que falta, o que é muito bom. Em primeiro lugar, notamos que o texto começa por indicar um outro título, que poderia servir também para a presente análise. E o título é Consideração sobre a maneira como o estudo científico da matéria pode e deve servir para progredir até o centro divino. É o título mais real deste capítulo. Noutros tempos, trata-se das relações entre ciência e fé. Para este efeito, é preciso traçar um caminho entre uma concordância errada, porque obtida de modo metodologicamente errado, ou uma total divergência, como se tratasse de dois discursos, ciência e fé, sem possibilidade de encontro. Então, o Teilhard, no fim de contas, diz: não se pode deduzir a fé da ciência, já sabemos, mas não podemos dizer também que são dois campos totalmente alheios um ao outro. Temos que estar atentos à maneira como o Teilhard propõe a articulação entre análise e síntese. Sim, porque, no fim de contas, o primeiro subtítulo, análise ou síntese, parece fazer pensar que a análise está só na ciência e a síntese da fé. Não, Teilhard precisa e fala mesmo explicitamente da síntese científica e da síntese mais profunda da fé. E não só da fé, mas do espírito. Tomás Teilhard começa exatamente como Aristóteles, no seu Tratado de Metafísica. Todos os seres humanos procuram o saber, dizia Aristóteles. E lembro-me disso em grego dos meus estudos. Pantes anthropoi tu eidenai oregontai fusei. Isto é, todos os seres humanos procuram o saber. E Teilhard comenta esta busca do saber. Teilhard cito: a essência da nossa vida não é tender para estar melhor, mas para ser mais. E para ser mais é preciso que saibamos mais. Fim de citação. A busca do saber é, deste ponto de vista, o momento inicial da investigação científica. E, no fundo, de procura do saber, Teilhard descobre a presença de uma real esperança mística, espoir mystique. Cito: esperança de descoberta do real, descobrir o segredo do real. Ele diz também encontrar o segredo, descobrir a fonte. E estes termos começam todos com uma maiúscula. A busca do saber, diz Teilhard,
foi também, no princípio, moldada pela categoria do espaço. Ir ver além do nosso território habitual, recuar as fronteiras, faz grande viagem com a finalidade de nos confrontar com o mistério que nos inquieta. Logo a seguir, Teilhard fala do divino, em termos metafóricos e poéticos. Cito: o divino que nos estava vedado apenas pela opacidade dos corpos e pelas brumas do horizonte. Citação. Todavia, esta linguagem de Teilhard passa daquilo que é a superfície das coisas, esta superfície que ainda é superficial, para o convite à análise do profundo e da profundidade. A luz não se fará, diz Teilhard, senão em profundidade. É interessante sublinhar o que sabemos tão bem que já não lhe prestamos atenção. A linguagem horizontal da superfície e do superficial opõe-se o profundo e a profundidade da análise. Mas aqui o termo análise tem validade na medida em que dissocia, separando as partes para as conhecer. Depois desta introdução, já podemos salientar uma característica do capítulo inteiro. As primeiras páginas são aparentemente tão simples que não suscitam dificuldades especiais. E pensamos que não será necessário fazer grandes comentários para a compreensão deste texto. Mas quanto mais avançamos, temos que parar para compreender corretamente a ligação dos passos do raciocínio, de tal modo que a leitura exige, depois de algumas páginas, que não se ultrapasse a velocidade do caracol. Numa palavra, é o grande Teilhard que nos fala aqui. Hoje diríamos que o tema central consiste, então, nas relações entre ciência e fé, ciência e, especificamente, fé cristã. Em mais ou menos 4 páginas, Teilhard descreve os progressos. Só um segundo. Em mais ou menos 4 páginas, Teilhard descreve então os progressos da ciência, e isso também em 4 páginas, em 4 passos. Este texto de 1920 aparece mesmo como não apenas descritivo, mas premonitório. Em primeiro lugar, os progressos no campo da matéria inanimada e sucessivamente na matéria organizada. Quando faço este esforço de elocução, são temas explicitamente presentes em Teilhard. Como é sucessivamente na matéria organizada, com o ser vivo composto de células. Teilhard escreve, citação: eis, portanto, no coração de nossa carne, a multiplicidade descoberta, não apenas celular, mas química. Em terceiro lugar, fim de citação, em terceiro lugar, a ciência, diz Teilhard, não se limita a descrever os elementos materiais do mundo, mas desmontava as molas energéticas no campo do eletromagnético e gravítico. O editor do livro acrescenta que se Teilhard tivesse escrito o seu texto algumas décadas mais tarde, teria acrescentado as interações de radioatividade e interação nuclear. O quarto ponto dos 4 parece-nos mais interessante na medida em que acrescenta o estudo espacial dos corpos considerados no presente, o seu estudo no tempo. E Teilhard continua: nenhum ser orgânico aparece com já todo feito, já todo formado, mas manifesta-se a experiência como apoiado numa série interminável de estados anteriores. Fim de citação. E Teilhard continua: a análise histórica do passado
volta a alcançar a análise físico-química do presente. Ele quer dizer que se pode descer até os elementos e partículas atualmente presentes nas formas, mas a gente pode mostrar que esta visão do presente, com todas as partes biológicas e outras, opõe-se a uma análise histórica do passado científico que volta a alcançar a análise físico-química do presente. Ele quer dizer, portanto, podemos fazer a ciência explicando tudo como se apresenta agora, ou fazer a história dos progressos das descobertas. Muitos cientistas tiram então a seguinte conclusão: os elementos, citação, os elementos contêm em si a virtude do todo. Aquele que tem o todo possui o todo. Noutros termos, esta ciência, isto é, diríamos, esta ciência da natureza é o saber supremo do real e, neste sentido, a ciência da matéria leva à tese do materialismo. A ciência da matéria leva à tese do materialismo. Muitos cientistas tiram esta conclusão e é aqui que o Teilhard toma a palavra para discutir e refutar esta tese. Todavia, considero mais pedagógico para a compreensão deste parágrafo saltar imediatamente para a conclusão da primeira parte. E com efeito, nessa altura, que Teilhard recorre ao exemplo de um cone. Esta figura geométrica apresenta-se como uma base circular e, no termo de subida, como se houvesse uma linha que fosse traçada de base até o cume, e temos, portanto, não uma superfície em cima, mas um ponto. Contudo, não há apenas uma linha que vai de base à ponta superior do cone, ao seu cume ou vértice, mas uma multiplicidade, por assim dizer, indefinida de linhas que se pode imaginar de duplo modo, ou de base até o ponto final, de linha ascendente, ou de ponta superior para a base, do ponto superior para a base. Teilhard mostra então que o trabalho da ciência consiste graficamente e espacialmente em dissociar, isto é, a ciência consiste em dissociar, decompor ou separar as partes de uma entidade material qualquer, física ou biológica, até compreender de maneira como se apresentam os seus elementos mais pequenos. Tudo se passa então como se na ciência a realidade material se representasse espacialmente no cone e se constituísse como um conjunto de linhas que isolam os componentes sempre mais pequenos até a descrição das mais pequenas partículas. Tendo-se chegado à base do cone, isto é, a separação dos elementos constituintes da matéria, pode-se refazer o movimento ascendente, que seria a recombinação de todas as partes do real até o cume. Isso seria, então, a vitória da descoberta científica em geral. A metáfora que se utilizou aqui é o desenho em superfície que desce cada vez mais baixo na descoberta dos elementos que compõem a matéria. Mas Teilhard nota que a metáfora de profundidade se aplica ao trabalho científico. A descrição de matéria chega a uma profundidade tal que a análise tem possibilidade de desvendar todos os segredos do universo. Descer cada vez mais baixo
na descrição dos elementos constitutivos da matéria é também aprofundar os graus do nosso conhecimento e estas metáforas de descer e de aprofundar enriquecem-se. Do mesmo modo, Teilhard nota que a ciência pode e deve representar-se como, cito, estudo espacial dos corpos considerados no presente, em citação, mas também como estudo que se apresenta no tempo pela história cada mais profunda das descobertas, já tinha dito. Em resumo, Teilhard fala da unidade de dois movimentos contrários, a divergência, sendo esta a descoberta científica da análise de decomposição de matéria, e a convergência, que seria o conhecimento científico de unidade estrutural da matéria em geral, a partir dos seus mais ínfimos elementos ou corpos. Citação. Com este sinal de pulverização crescente dos seres que nos cercam, podemos finalmente fixar o ponto do universo até onde chegamos, compreender a sua estrutura, obter o respeito das coisas numa perspectiva, decidir em que direção se oculta aquilo que procuramos. Fim de citação. Mas estamos, assim, apenas no princípio da discussão. Com efeito, a conclusão da discussão até agora, parece levar ao materialismo, que se formula do modo seguinte: os elementos contêm em si a virtude do todo, ou da totalidade. Aquele que tem os elementos possui a totalidade. Como é que Teilhard refuta o materialismo que tantas vezes os cientistas parecem adotar? Lembro-me que numa conversa com o padre Archer, ele dizia que praticamente no campo da ciência dele, de biologia, e todos os colegas eram ateus. Agora eu vou passar, acabei aqui a leitura e vamos passar para a segunda parte do texto. Quais são os caminhos imprevisíveis e complicados que montam do mais sintético ao mais novo? A ciência, eu vou citar, tenho a impressão que vou resumir, senão não poderemos ter uma longa discussão. Ainda tem tempo. Então, página 57. Desculpem um segundo. Tenho aqui o texto, se eu estudei o texto francês, tenho que ver. A ciência fez uma decomposição, portanto, é preciso recompor, já dissemos. Quando, desculpem, o nosso Teilhard diz que nós temos que prolongar a ciência o mais possível. O nosso dever, cito, de homens é agir como se os limites da nossa potência não existissem. Então, temos que ajudar Deus de todas as nossas forças e manipular a matéria como se a nossa salvação
só dependesse do nosso trabalho. Mas a página seguinte é a viragem mais interessante neste texto. O esforço para a unidade, cito, o esforço para a unidade orgânica complica-se essencialmente, isto é, por estrutura, com uma atitude interna do coração e de vontade. A síntese científica do homem, por assim dizer, estou a citar, prolonga-se também necessariamente em progresso moral que a síntese química moral que a síntese química das substâncias proteicas desculpa, li mal, recomeço. A síntese científica do homem prolonga-se tão necessariamente em progresso moral que a síntese química, tanto pardon. Ler na página 40, Michel, se Sim, quiser. exatamente. Tenho o 40 texto tem essa português. citação. Bom, noutros termos, Está no último parágrafo, em itálico. Quer que eu leia? não, já queria ver dois textos. Pode ler este. A síntese científica do homem prolonga-se tão necessariamente em progresso moral que a síntese química das substâncias proteicas em manifestações biológicas. E logo a seguir, estamos no elo de ligação, atualmente, entre a ciência da matéria e o que ele chama a passagem para, não imediatamente a fé, mas para a ética. E por que isso? Por que esta passagem? E responde, porque a síntese unificante in se, isto é, em si, igual, ele faz o igual, alfa virtude. Alfa virtude. E dois, porque a síntese unificante inter se, em latim, em si e entre si, é igual a alfa, isto é, ao principal. Eu não percebi muito bem porque ele põe alfa e alfa. Alfa centro. O que ele comenta, somos sempre tentados de considerar a moralidade da vida e a visão mística das coisas como fenômenos subjetivos e superficiais, como energias de um estofo físico inferior. Em realidade, as duas são o índice, a medida e os fatores de verdadeira síntese orgânica do espírito. Esta meia página é, diríamos, a placa giratória que nos faz passar da ciência e devo dizer que tive algumas dificuldades para perceber como é que ele podia juntar deste modo a ciência e a ética. E isso no comentário final direi, que já digo agora, Teilhard fala sempre das realidades mais elevadas de vida, de ética e de fé a partir de um movimento de subida a partir da matéria. É característica da profissão dele, de biologia e paleontologia, ao passo que nós, espontaneamente, iríamos, mais do que teatro, dividir a ciência, por um lado,
e, por outro lado, a filosofia do sentido. Eu tive, como prof de filosofia, tive algumas dificuldades em perceber como o teatro fazia esta passagem, não é? De o prolongamento direto das potências que construíram, sob o influxo do Criador, os círculos sucessivos do mundo. Círculos sucessivos do mundo são, finalmente, a ciência, a ética e, como ele diz, verdadeira síntese orgânica do espírito. A expressão síntese orgânica do espírito é uma expressão que, como filósofo, nunca iria utilizar ou escrever, porque vê-se que ele chega ao espírito a partir de uma visão orgânica que não é, evidentemente, totalmente o organismo corpóreo, mas é algo que ele considera como orgânico. Nós diríamos que o espírito tem uma definição que se faz não a partir da ciência, mas que pode assumir precisamente a ciência a partir da sua definição diferente. Continuar. Desculpem. 6. Esta parte vou comentá-la brevemente com 6 pontos. A ciência, já dissemos, a ciência procedeu no ato de decompor todos os elementos, de recompor. Pode-se, e pergunta, a grande questão, será que a gente pode espiritualizar-se cientificamente? Estão a ver? Ele procura subir da ciência para a fé. É interessante. A filosofia agiria de modo diferente, diria o que é que faz a ciência? E aqui apoio-me em 2 livros do professor Jean Ladrière, que foi meu professor na Universidade de Lovaina, que era o gênio de Lovaina, já falei nele, e que fez 2 livros precisamente sobre a compreensão da ciência. E Jean Ladrière dizia, tenho os 2 livros aqui no chão, a articulação do sentido, discurso científico e discurso da fé. E o outro, os desafios da racionalidade, o desafio da ciência e da tecnologia às culturas. E ele dizia, diferentemente de Teilhard, mas chegando ao mesmo resultado, que a ciência faz modelos, cria modelos a partir das suas descobertas, e os modelos são a narrativa de maneira como se apresenta o mundo material, até que outros modelos os venham substituir. Fala menos, Jean Ladrière fala menos do organismo e na construção da ciência. O segundo passo, vou passar, senão, o progresso científico terá como função em nós de imprimir os... Peço desculpa. O progresso científico terá imperiosamente em nós que descobrir os momentos do esforço moral. Estão a ver? Esta ligação de ciência e de moral parece-me específica de Teilhard e podemos dizer que ele tem razão.
para atingir a zona luminosa, sólida, absoluta do mundo, não se trata de ir ao mais profundo para baixo ou ao mais distante para trás, mas rumo ao mais interior na alma e ao mais novo no futuro. Esta citação é tipicamente de ter a passagem de ciência para a fé, a alma e a fé. Repito, citação, para atingir a zona luminosa, sólida, absoluta do mundo, não se trata de ir ao mais profundo para baixo ou ao mais distante para trás, mas rumo ao mais interior na alma e ao mais novo no futuro. Então, o que é que eu considero? Estão a ver, para Teilhard, parte-se de matéria e chega-se à ética e à fé, e à religião, à fé. A explicação e a consistência do mundo devem ser procurados numa alma superior de atração e de solidificação progressivas, sem a qual, estou a citar, a radical pluralidade do universo nunca teria saído de sua poeira. A análise de matéria revela a quem sabe ver a prioridade e o primado do espírito. Isso é mesmo característico de Teilhard. Penso que um filósofo não se pronunciaria do mesmo modo. Vou passar para, desculpa, para as conclusões. Esta parte não foi redigida, mas só apresentada como tópicos. Ele diz que não se pode, evidentemente, deduzir os dogmas cristãos a partir de uma perspectiva científica. É evidente. Ele passa para o Cristo que é algo de mais do que todos os elementos do mundo. Aqui ele não sublinha exatamente o momento de passagem entre a perspectiva de ética e de consciência humana, mas para a partir de matéria. O que eu diria é que quando Teilhard... Desculpem. Quando... Agora perdi o meu discurso. O Cristo, diz ele, é algo de mais do que todos os elementos do mundo. O Cristo é o princípio sintético de todo o universo e não pode deduzir-se de todos os elementos deste mundo. E então, aqui Teilhard passa rapidamente de problemática científica, como dissemos, para a menção do espírito, e eu diria, sem transição, passa para a fé cristã. Ele faz isso de modo brilhante do ponto de vista literário, extraordinário, mas às vezes a elegância literária de Teilhard consiste em diluir algumas dificuldades teóricas. A minha dificuldade teórica aqui não é grave, porque concordo com todas as teses principais de Teilhard, mas a maneira como nós iríamos falar melhor de passagem de ciência para a filosofia e para a fé
seria interrogar-se sobre o que é a consciência humana, não consciência moral, mas o que é ser consciente. E aqui diria, já um pouco como elemento de conclusão, diria que eh, a consciência e o sentido, a problemática do sentido do próprio percurso científico é isso que a ciência não consegue analisar. A problemática de consciência significa que cada objeto, cada situação, cada ação existe porque entra em nós e é tratada pela nossa consciência. E eu diria, hoje, se Teilhard de Chardin devesse falar, ele devia encontrar o problema das ciências neuronais. As ciências neuronais constituem, em meu entender, o maior desafio, eu já tinha dito isso em outras palestras, constitui o maior desafio para a problemática da ciência. Maior desafio por quê? Porque qual é a relação entre o organismo, o pensamento como organismo cerebral, diríamos, e o sentido que, na base do funcionamento neuronal, temos da situação. Então, qual é? Poderíamos dizer que, quando penso os neurônios, o pensamento se faz-se a partir dos neurônios, mas o pensamento não é criado pelos neurônios. O sentido dos neurônios e do pensamento é algo de diferente. Então, vou agora concluir. Quando se fala de síntese neste artigo, o título parece dizer análise ou síntese. A análise parece estar do lado da ciência e a síntese do lado da ética e da fé em Cristo. Não é assim, porque Teilhard diz há uma síntese, mas a síntese vai como um caminho do cone para baixo. Isto é, ele tem uma citação que não vou referir aqui, e ele fala explicitamente a síntese pela ciência e a síntese verdadeira que vem do espírito e que ele chama síntese unificante. Em segundo lugar, como conclusão, a questão que Teilhard sublinha muito bem, mas é o que é o sentido e o que é a finalidade. A finalidade não é a finalidade de descoberta, mas é a finalidade no sentido do fim do nosso agir, a finalidade da nossa vida. E Teilhard diz, a síntese científica prolonga-se em progresso moral. Isso é interessante, mas isso mostra que Teilhard começa sempre a partir da síntese orgânica. Mas prolonga-se, eu pessoalmente nunca diria isso, mas a partir de Teilhard eu percebo que ele diga isso. E outro exemplo, toda inteligência artificial hoje em dia, a inteligência artificial e o receio pela inteligência artificial mostra que todo o progresso contém virtualmente a possibilidade de sua degradação. Temos medo da inteligência artificial porque com inteligência artificial já não sabemos distinguir o verdadeiro do inventado falsamente. Quando fala, no fim, sobre Cristo, nas últimas páginas,
Teilhard tem expressões magníficas. Por exemplo, quando dá a definição de virtudes, de pureza, que ele chama concentração e sublimação das potências múltiplas da alma. Magnífica definição. A caridade é, cita, a fusão dos indivíduos múltiplos num único corpo. É magnífico. E a abnegação também. Posso acabar? A cristologia de Teilhard explica um pouco o modo como o Teilhard ficou não dividido, mas unificador de duas partes da sua existência. O cientista e o homem de fé, o sacerdote. Penso num artigo do padre Louis Archer, que viveu um pouco como o Teilhard, desse artigo, a situação dele como cientista e como crente. O Louis Archer era Louis Georges e fez um artigo interessantíssimo para dizer como é que pensa o Louis e como é que pensa o Georges. Isto é, era o discurso ciência e fé nele próprio. Penso que em todos nós há este debate entre ciência e fé, mas e cada um de nós tem tarefa de melhor as articular. Muito obrigado pela vossa atenção. A segunda parte foi mais, não vou dizer improvisada. É mais criativa. Obrigado, Michel, por esta excelente leitura deste texto que, como começou por dizer, não é pera doce, exige concentração e fazer isso que o Michel falou há pouco, que a certa altura temos que ir a passo de caracol e o caracol também volta para trás de vez em quando e nós também temos que voltar. Michel, eu começaria, não sei se alguém quer colocar alguma questão, senão eu faria uma primeira intervenção muito rápida, espero eu. Primeiro, para, para alertar para uma curiosidade, digamos assim, que este texto nos proporciona. Em certos momentos, do texto, o Teilhard coloca de tal maneira as observações científicas que nós quase somos tentados a pensar que ele já tinha conhecimento da física quântica, mas não tinha, porque a física quântica foi revelada, foi descoberta mais tarde. Mas há certos momentos que são bastante curiosos. Por exemplo, quando ele diz assim, página 33, no seio da matéria há uma série espantosa de unidades naturais decrescentes, partículas coloidais dançando sob o ultramicroscópio, perdão, sob o ultramicroscópico, moléculas circulando nos eletrólitos ou agitando-se nos gases, fragmentos de átomos eletrizados que agora sabemos contar e pesar, e acompanhar nas minúsculas fases da sua gravitação. Isto já cheira, acho eu, que não sou cientista, a física quântica. Depois, mais adiante, diz assim. Na página 34. Enquanto deslocava os elementos materiais do mundo, a ciência, ao mesmo tempo, ia desmontando as suas forças energéticas. A extrema complexidade dos movimentos físico-químicos
desde aqueles que fazem gravitar majestosamente os astros, até aqueles que fazem vibrar os últimos corpúsculos atingidos pelas nossas pesquisas, etc. Só mais tarde é que se veio a falar, acho eu, desta realidade de que a matéria pode ser onda, pode ser vibração. Quer dizer, ele aqui já tinha, penso eu, uma intuição científica que se veio a adensar mais tarde. E depois tenho aqui uma terceira parte que eu anotei, posso não ter razão, mas é o que me pareceu. Diz ele assim na página 35. Sob nossos golpes, por sucessivas clivagens, foram-se gradualmente reduzindo a algo do que não mais podemos afirmar se é matéria ou se é energia. Bom, Sim. isto na parte de curiosidade. Ainda tenho outra. Já agora leio todas. Na página 37, diz ele assim: toda a nossa experiência científica adverte-nos. Abaixo do elétron, da energia, a matéria é ainda analisável e indefinidamente decomponível em elementos naturais, no tempo e no espaço. Não existem átomos no sentido etimológico do termo. Não sei se têm o mesmo sentimento que eu, mas eu tendo a considerar isto, que ele tem uma intuição no campo da ciência que se projeta para além do tempo dele, que ele já tinha noções que naquela altura não eram ainda muito discutidas. Bom, Ah, relativamente. Hã? Diga, Michel. nada, nada, que continua, continua. Não, não, diga a propósito disto, que eu agora vou saltar para outra coisa. Ele tem uma frase muito interessante e como exemplo. Ele diz: a ciência, eh, analisando uma estátua, acaba para ver a constituição de um grão de Do massa. grão, exatamente, exatamente. Isso quando ele critica, digamos, uma ótica científica que se, que se resume, digamos assim, à, ao esforço analítico. Portanto, a tal descida do cone, não é? Quer dizer, o Sim, cone, ele define o cone como sendo a realidade. sim, Pronto, o que existe. Mas depois, o movimento, a dinâmica que se pode estabelecer, diz respeito à ação dos cientistas ou à interpretação dos místicos, não é? Portanto, os cientistas tendem a marchar do vértice para a base e vão procurando sempre as explicações do que está mais anterior ao fenómeno que se lhes depara. Depois, a partir daí, encontram outras barreiras que eles tentam perfurar e vão mais abaixo, mais atrás, se quisermos, etc, etc, até chegarem, como diz aqui o Teilhard, a uma espécie de nuvem que já não tem relação nenhuma com as realidades que nós conhecemos ao nível do vértice do cone. E depois, diz ele, e eu agora estou digamos, a parafrasear um pouco o que o Michel disse há pouco, mas depois a própria ciência, dando-se conta desta situação de pulverização de observações e de ausência de possibilidade de concluir pela, eh, pela realidade da matéria a partir daquilo a que eles chegam nos confins da análise, a análise que pulverizou a matéria, desfez tudo, não é? Tornou a matéria num pó. Mas essa poeira, de alguma maneira, e isso também o Teilhard o diz, não explicitamente, penso eu, essa matéria tem que ver
com aquilo que ele, desde sempre, desde o fenómeno humano, e em muitos escritos, designa do múltiplo. O múltiplo é qualquer coisa que ele chega a chamar o múltiplo criável, quer dizer, há qualquer coisa a partir da qual depois a evolução se encarrega de fazer os elementos que se vão constituindo uns após os outros. E, só para terminar, e com isto, quer dizer, estou a ir ao encontro do que disse o Michel, não só a ciência, tendo essa consciência, sabe fazer a síntese, quer dizer, a partir dos elementos que encontra desfeitos pela análise, reconstitui, por assim dizer, os elementos que analisou, mas aprendeu, aprendeu com essa análise como é que os elementos se faziam. Portanto, ao desmontar, é como o relojoeiro que desmontou o relógio e depois percebe como é que fica a saber como é que ele foi constituído para o poder voltar a montar. Não é? Portanto, este é o aspecto científico, mas no aspecto religioso, no aspecto espiritual ou no aspecto místico, como queiramos, a Qutayar aqui dá muita importância quando depois nos coloca perante, como ele diz aqui, primeiro, a primeira parte chama-se Impotência da Ciência para encontrar Deus no decurso dos seus esforços analíticos, mas depois, na segunda parte, diz ele, o retorno científico ao centro divino. Portanto, esse centro divino não é propriamente um ponto de observação da ciência, mas há um centro que, tirando o divino, constitui, digamos assim, o vértice do cone para o qual os cientistas apontam. E, portanto, esse, esse centro divino passa a ser divino quando uma mente religiosa, como a de Teilhard, faz a interpretação dos fenómenos numa ótica da fé. Pronto, e com isto me calo, porque já falei demais e deve haver quem queira dizer qualquer coisa. Não vejo mãozinhas levantadas, mas espero que as haja. Mas posso só fazer um breve comentário. Sim, faz favor, claro. Théa de Chardin aqui não dá a sua definição do espírito. Ora, ele faz como se o espírito fosse inicialmente o complemento da alma, é uma outra questão, faz alma e espírito. Não diz o que é, claro, e não deve fazer necessariamente aqui, mas o facto de nós não conhecermos aqui o como é que Teilhard define o espírito, para mim constitui um problema, porque passa demasiado rapidamente, mas não deve aqui fazer mais. Então, não vou dizer que é uma crítica, mas seria interessante ver como ele passa, eu diria, de problemática de ética para o espírito e do espírito para a fé. Aqui é elegantemente feito, ele tem uma capacidade literária extraordinária, mas a gente gostaria de saber mais, Uhum. talvez a partir de outros artigos do mesmo livro. Uh, eu poderia acrescentar qualquer coisa, mas agora vou dar a palavra ao Francisco e depois, se der tempo, farei mais um comentário ou outro. Francisco, estamos a ouvir-te. Eu penso que é importante nós situarmos este ensaio eh, na assistência para quem ele se dirigiu nesta conferência. Eu dá-me a sensação, por aquilo que li do ensaio,
que ao fazer esta conferência ele está-se a dirigir a cientistas e a cristãos, simultaneamente. E daí o arrojo do próprio título, Ciência e Cristo, Análise de Ciência. E da minha observação, eu penso que todo este ensaio se resume à última conclusão. Ele tira 3 conclusões deste ensaio e a última conclusão, que é a terceira, ele diz o seguinte: é inútil por conseguinte, e passo a citar, e injusto opor a ciência e o Cristo, ou separá-las como 2 domínios estranhos um ao outro. Perfeitamente de acordo. A ciência sozinha não pode descobrir a Cristo. É que a síntese científica que se chega não nos leva até a Cristo. É uma síntese num outro plano. Mas o Cristo sacia aqui, o Cristo abraça, sacia os anseios que nascem em nosso coração, na escola da ciência. O ciclo que leva o homem a descer até às entranhas da matéria, em pleno múltiplo, para daí remontar até ao centro da unificação espiritual, é um ciclo natural. Poderíamos afirmar que é um ciclo divino, pois foi seguido primeiramente por aquele que teve de descer aos infernos antes de elevar-se até aos céus, a fim de preencher todas as coisas. Portanto, aliás, esta conclusão penso que resume exatamente aquilo que o ensaio nos pretende traduzir. E ele não tem dúvidas, porque ele, julgo que é na página 42, e passo a citar novamente, ele diz assim: e agora, o próprio Cristo, que é ele, abria as Escrituras em suas passagens mais graves e mais autênticas. Interrogai a Igreja sobre suas crenças mais essenciais. Aprendereis o seguinte: Cristo não é um acessório acrescentado ao mundo, um ornamento, um rei, como os constituímos, um proprietário. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a pedra do alicerce e a chave da abóbora, a plenitude e o plenificante. É aquele que consome e aquele que dá a tudo sua consistência. Para ele e por ele, vida e luz interiores do mundo. Realiza-se no gemido e no esforço a universal convergência de todo o espírito criado. Criado. É ele o centro único, precioso e consistente, que resplandece no vértice futuro do mundo, no oposto das regiões obscuras e eternamente crescentes, onde se aventura a nossa ciência quando deixa o caminho da matéria e do passado. Portanto, há aqui, na minha humilde interpretação, o seguinte: nós, pela ciência, não conseguimos ir a Cristo. E, aliás, isto, se fosse uma conferência realizada no meio de cientistas ateus, como o Michel Renaud há bocado com o professor Luís Acha, teve a coragem de dizer: a maior parte dos meus colegas cientistas são ateus. Portanto, esta conferência tem que ser vista exatamente num domínio muito específico a quem ele está a ser dirigido. Mas para mim é claro que a ciência não nos leva a Cristo. É Cristo, sim, que vem até à base, que vem até ao múltiplo. Mas nós não podemos concluir que pela síntese científica podemos chegar ao centro. Ou seja, podemos chegar à metáfora, quando utilizamos a metáfora do cone, este vértice pode ser uma síntese científica, mas não é Cristo. Não é o alfa e o ômega. Ok? Olha, Francisco, eu pedi, eu levantei a mão, mas não sei se estão a ver. Levantei. Quem? Não, mas vou tirar a mão. Não. Pego já aqui numa coisa que tu disseste e vou-te dizer frontalmente que não estou de acordo contigo. Quando diz a ciência não nos leva a Cristo.
Ora, eu penso que foi precisamente o que aconteceu com Teilhard. A ciência não o levou a Deus, mas a ciência levou-o a Cristo. Eu vou explicar o sentido desta minha afirmação. Ele lê São Paulo e em São Paulo encontra as afirmações que tu leste agora Sim, sim, de Efésios, outra maneira, carta aos não é? Efésios. Carta aos Efésios, sim. Cristo está no princípio e no fim de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele, etc, etc. E isto suscita, estou a ver o Teilhard ficar no deslumbramento de ver ali aquilo que ele esteve a ver, a ler na ciência. Quer dizer, de repente ele tinha numa mão a ciência e noutra mão a sua a revelação feita por São Paulo. E ele não fez mais do que conjugar as duas coisas, e dizer, cá está. E foi aí que nasceu o ponto ômega como Cristo ômega. Porque para ele o ponto ômega é um dado, é um postulado científico, mas o Cristo ômega é a conversão desse postulado numa verdade de fé em que ele acredita, que é afinal, o que os cientistas estão aqui a analisar e a dizer que a evolução e tal, e forma-se assim, forma-se assado, e vai avançando, e aponta para um centro de convergência, etc, etc, para mim é o que o São Paulo me está aqui a dizer. Pronto, e com isto, com esta me calo, porque nós temos pouco tempo, e agora é Maria da Glória, não é que se chama? Sim, sim. Eu não sei se me estão a ouvir, que eu estou com problemas no. Perfeitamente, Ok. perfeitissimamente. Eu não sei se vou dizer um disparate, mas de facto a ciência por vezes pode aproximar o cientista de Cristo, e já assim aconteceu. Astrónomos que, ao estudar o universo, acabam por aproximar-se de Deus, do Criador, porque chegam à conclusão que é impossível. Ai, desculpem, que eu não liguei a bateria, desculpem. Que é impossível não haver uma mente, por isso é que eu digo, não sei se estou a dizer um disparate, mas de facto houve cientistas também a nível do estudo da síndone, para quem acredita, não é? Que eles estavam a estudar a síndone, ou o santo sudário, como cientistas para provar que era um artefacto por causa dos testes de carbono, e estou-me a afastar um bocadinho aqui de Teilhard, só para dizer que de facto por vezes a ciência vai nos levar ao Criador, vai nos levar também a Cristo. Neste caso em concreto, por causa dos testes de carbono, que foi, portanto, é o artefacto mais estudado pelas várias ciências, e acabaram por se converter, cientistas acabaram-se por converter. Agora, saindo aqui da ciência, eu não, isto que citou de Teilhard de Chardin, o amigo, eu creio que, desculpe, que eu acho que é Francisco Ferreira, este realiza-se no gemido e no esforço universal, convergência de todo o espírito criado. Este gemido, eu pergunto, aqui é uma pergunta, eu pergunto, este gemido, este esforço universal, é como São Paulo, o trabalho que temos que ter para dar razões da nossa fé, para avançarmos? Queres responder, Francisco? Não sei, Eu não posso sei. dar, olha, como estamos com pouco tempo, eu posso dar a minha opinião sobre isso, que é
eh, todo o ser humano, eh, recebendo o apelo de Deus para se para ascender para Deus, falo através da sua ação. Quer dizer, a ação, a atividade humana é imprescindível para concretizar a caminhada do homem para Deus. E o Teilhard defende muito isso no meio divino, quando ele fala das atividades como sendo o processo pelo qual o homem colabora com Deus na construção do reino de Deus. Quer dizer, no fundo, é esse o esforço que equivale, de certa maneira, às dores, porque nós, quando fazemos um esforço, sabemos que ele custa, uns mais do que outros, alguns custam imenso, alguns são mesmo dor, não é? E, portanto, as dores do mundo têm que ver com o esforço do homem para construir com Deus e para Deus o reino de Deus. Pronto, e eu agora peço licença para terminar aqui a reunião, não temos já mais tempo, e eu queria então pegar na sugestão que o Francisco Ferreira fez no início da reunião e propor para a próxima reunião estes dois pequenos ensaios, um que se chama Catolicismo e Ciência, que é de 1946, e outro que se chama Sobre os graus de certeza científica da ideia de evolução. Foram estes, não foram, Francisco? Estás sem som. Francisco, estás sem som. Estás sem som. Obrigado, António. Isto para Diz. fecharmos o ciclo da temática da ciência na Pronto. perspectiva, Muito. portanto, do Teilhard e inseridos neste livro Ciência em Cristo. Olha, e como aqui é como na tropa, não se pode ser nem bom cavalo nem bom cavaleiro, tu foste bom cavalo e bom cavaleiro e vou-te pedir para seres tu a fazer a apresentação. Está Está bem? bem. E Pronto. agora em que data? Em que data? Pronto, vamos decidir já. Vamos dar um mesito a isto, portanto, 1 de junho. O que é 1 de junho? 1 de junho, 1 de junho. É um domingo, não dá jeito, mas pode ser, por exemplo, na segunda-feira, dia 2 ou dia 3 de junho. Segunda ou Não terça. estou, não estou presente. Então, quando é que pode ser? Eh, Ser mais cedo? Não nos convém muito, estou- temos o retiro. Temos o retiro a 23, 24 e 25. Bem, mas podemos fazer isso lá para dia 28 ou 29, o que é que lhes parece? 20, não posso, Também não pode. não, Então, porque estou uma semana de 29 de maio até 5 de junho, estou ausente. pronto, então vamos marcar para ir para o dia 10 é feriado, isto é uma semana má, porque depois metem-se os feriados todos. Bom, mas enfim, dia 9, segunda-feira, dia 9, que vos parece? 9 de junho, De junho, mês 6. para mim pode ser. Pronto, então, em princípio fica assim, se aparecerem objeções, podemos deslizar a data, há sempre essa possibilidade. Meus amigos e amigas, muito obrigado. Obrigado. Michel, muitíssimo obrigado. O nosso seminário vai andando, está no final de junho termina, portanto, no final de junho não. A próxima reunião será a última, porque depois entramos nas férias escolares. Nós estamos a fazer um seminário, isto é como se fosse uma escola. E eu depois anunciarei a reabertura em setembro com o seminário que nesta altura passará a ser 25, 26 e onde vos proporei algumas leituras para continuarmos a navegar com o Teilhard. Então, muito boa noite a todas e a todos
e até breve. Não há nada para desejar, não há nenhumas festas especiais. Um abraço a todos. Não há. Um abraço a É todos tudo do novo e a Papa. todas. Boa noite. Entretanto, vamos ter um novo Papa, Beijinhos, certamente. boa noite. Se o conclave não levar 2 anos, como já houve conclaves que levaram 2 anos. Quando começa o conclave? Hã? Quando começa o 7 conclave? de maio. Acho que ainda não há data. 7 de 7 maio. de maio, 7 7 de de maio. maio. 9 de maio, pronto. Quando? 9 de maio. 7 ou 9? 7 de maio. 7 de maio. 7, olha, pronto, então é 7. Eu não sabia. Então, um grande abraço a todos e a Um todas. abraço. Boa Bem. noite e um abraço e muito obrigada. Obrigada. Deus.